Olá, família! Essa semana nós vamos estudar juntos aqui 1 João, 2 João, 3 João. São as cartas, epístolas que João escreveu. Esse João aqui, tá bom? Também a gente vai estudar Judas, né? Que é para entrar em Apocalipse semana que vem. Mas esse João aqui é aquele mesmo que andava com Pedro, Tiago e João, né? Esse João ali, uma das testemunhas que sempre estava com Jesus Cristo no Monte da Transfiguração. Este era filho de Zebedeu. É o mesmo João a qual Jesus Cristo disse que ele ficaria até que ele voltasse, se referindo à segunda vinda, que ele ficaria na terra, vivo até a segunda vinda, né? Então, esse João aqui, ele permaneceu na terra entre nós e vai permanecer até a segunda vinda de Cristo. É bem interessante, né? Alguns dos apóstolos pegou e falou: então ele não vai morrer, né? E Jesus Cristo, ele não disse que não morreria, mas que ele permaneceria até que ele voltasse. Isso significa, né, que na verdade ele vai morrer. Todos nós morreremos, porque precisamos ressuscitar. Então, todos nós morreremos. Mas alguns, como João, né, vai ser a morte ali como num piscar de olho, um transformar, tá bom? Tal como vai ser no milênio, né? Vai ser num piscar de olhos ali, o transformar de um corpo carnal e fraco, né, para um corpo ressuscitado e imortal. Tá bom? Então, é desse João que nós estamos falando aqui hoje. Vai ser bem especial estudar aqui sobre ele. Vamos começar aqui, então, aqui no capítulo 1, versículo 1, né? 1 João, capítulo 1, do versículo 1 aqui em diante. Aqui é bom entender que João ele está falando para os membros da igreja, e já nessa época aqui, alguns membros da igreja estavam acreditando em falsas heresias. Alguns até estavam dizendo que Cristo não havia vindo na carne, sofrido pelos pecados. Então aqui ele está deixando bem claro sobre esses ensinamentos, que Jesus Cristo realmente veio, que ele pagou pelos nossos pecados, e aí ele vai trazendo o testemunho dele também, tá bom? Então vamos começar aqui, ó, 1 João, capítulo 1, versículo 1. Muitas dessas partes da carta aqui a gente consegue encontrar também no Evangelho Sinótico de João, é bem interessante isso. Vamos lá. O primeiro versículo diz assim: o que era desde o princípio, e que ouvimos, e que vimos, e que somos, e que nossos olhos, e contemplamos, e nossas mãos tocaram a palavra da vida. Então, aqui ele começa já a falar que não era uma fábula, né? Que a vinda de Cristo, que ele veio na carne, tá bom? Não era uma fábula, ele mesmo havia visto. Ele, na verdade, ele coloca no plural aqui, porque ele não está se referindo só a ele, mas aos apóstolos viram, né? Na verdade, muitos viram Cristo depois de ressurreto, mas ele está mencionando aqui que nós vimos e ouvimos, né? E aqui ele fala, e nossas mãos tocaram a palavra da vida, né? Que é a palavra da vida é o próprio Cristo aqui, tá bom? Então, aqui não significa que João, ele está dizendo, confie em nós, né? Não é que a pessoa não pode ter o testemunho, ele quer que a pessoa possa ter o seu próprio testemunho. Ele está prestando o testemunho dele para que a pessoa possa sentir o próprio testemunho dele. Então, não é questão de confiar no que João está falando, mas cada pessoa, ela pode receber um testemunho pessoal por meio do Espírito Santo, de que essas palavras que João está falando aqui é verdade. Então, ele está incentivando aqui essa busca desse testemunho, né? Tal como lá em Éter 12, né? Falando sobre não recebereis testemunho, senão depois da prova de vossa fé. Nós temos que buscar esse testemunho. É isso que ele tenta colocar aqui, tá bom? Então, aqui quando ele fala que nossas mãos tocaram a palavra da vida, né? A palavra da vida, né, é bem uma referência à primeira evangelho sinótico de João lá, né, que fala, e no princípio era o verbo é a palavra, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, referindo-se a Jesus Cristo. Então ele fala aqui, nossas mãos tocaram a palavra da vida. Isso aqui é um lembrete, né, do que a gente pode se referenciar lá a Tomé, né? Que ele falou, se eu não tocar, se eu não colocar os dedos, eu não acreditaria. Então, Cristo aparece e mostra, né, as marcas dos cravos nas mãos, nos pés, do lado, né? E aí ele repreende Tomé ali, né? Seja crente, né? Não incrédulo. Então, o João ele está se referindo aqui que eles tocaram, eles viram Jesus Cristo. Então, não é uma fábula. Aqui não é o sentido dele estar contando uma história de que ele ouviu falar, mas eles vivenciaram essa história, tá bom? Eles fazem parte. Então, eles estão contando o testemunho deles. Eram testemunhas
especiais aqui no caso. O versículo 2 continua: porque a vida já foi manifestada, e nós vimos e testificamos. A vida também é uma referência a Jesus Cristo, né? Ele é a vida. E vós anunciamos a vida eterna, que está com o Pai, e que foi manifestada. Então, mais uma vez aqui, né, essas palavras significam que eles foram testemunhas da ressurreição, testemunhas especiais da ressurreição de Jesus Cristo. Que diz, né, que eles haviam visto Jesus Cristo. Esse é o sentido que ele... aqui é um sentido que também João ele viu Jesus Cristo como homem, mas também viu ele como o próprio Deus, né? Enxergar Jesus Cristo como um próprio Deus. Tal como ele viu no Monte da Transfiguração. Esse João estava no Monte da Transfiguração, quando Jesus Cristo se transfigura diante deles ali, né? Lá em Mateus, se eu não me engano, Mateus 17. Estava lá Pedro, Tiago e João. Jesus Cristo leva eles no monte e se transfigura diante deles. Então João ele conhecia Jesus não somente como homem, mas como Deus, né? Que ele se revelou a ele. E depois os outros também, né? Quando Jesus Cristo se ressuscitou, eles viram Jesus Cristo como um Deus, né? Ressurreto ali. Bom, é muito interessante isso. Essa parte, né? Que ele fala que Jesus Cristo aqui, né? A vida eterna. Essa vida eterna aqui, ela é mais um sentido de qualidade. O que João tem em mente aqui quando ele fala que ele é a vida eterna, é mais um sentido de qualidade do que quantidade, no sentido de alguns pensam assim, a vida eterna é viver para sempre. Não é isso. Deixa eu esclarecer melhor aqui em outra escritura, quer ver? Ó? Temos aqui, deixa eu ver se eu separei aqui, Moisés 1, versículo 39, né? Diz assim: pois eis que esta é a minha obra e a minha glória, levar efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Imortalidade é viver para sempre. Isso é uma referência à ressurreição. Depois que ressuscita, vai viver para sempre. Então, isso é imortalidade. Vida eterna é o tipo de vida que Deus tem. Vida eterna é viver com Deus, não somente viver com Deus, mas ter a mesma qualidade de vida de Deus, tá bom? Então, essa é a expressão que ele usa aqui quando ele diz vida eterna, de poder ter essa vida eterna, como o próprio Cristo tem, tá bom? Então, isso é bem profundo, né? Quando ele fala essa palavra da vida eterna aqui, ó. Isso também é referência já ao que foi ensinado lá no livro de João, por exemplo. Lá diz assim, né? Isso ilustra pela designação de Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E pela sua declaração, né, que Jesus Cristo fez lá em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Olha só que interessante. Eu acabei de falar, essa vida que João está se referindo aqui é a vida eterna. A vida eterna não é uma questão quantitativa, mas qualitativa, no sentido de ter a qualidade de vida que Deus ele tem. E aqui, né, Cristo ele fala: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ele quer que nós possamos ter o mesmo tipo de vida que ele tem. Esse foi o sacrifício que ele fez por nós, para que nós possamos alcançar essa qualidade de vida que ele tem, tá bom? Então, isso aqui, na verdade, é bem profundo, né? Lá em João, ainda, né, na 1 João aqui, no capítulo 3, versículo 1, a gente vai ler mais para frente, mas em outro dia, né, que hoje a gente está no capítulo 1, mas tem um link aqui para juntar com essa escritura. Diz assim, ó: vede qual grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então veja, né, que o sacrifício dele é para que nós nos tornássemos filhos de Deus, tal como Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Então é nessa qualidade aqui que João ele vem trazendo essa carta aqui. Versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão está com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Aqui a palavra comunhão, juntar, né? Ele está falando realmente da vida eterna, de nós podemos ter uma comunhão, mesma qualidade de vida. Essa comunhão vem por meio de participarmos na mesma obra, né? Uma das coisas que nós fazemos para ter comunhão com o Senhor é o sacramento. Nós tomamos o sacramento fazendo comunhão com o Senhor, nos unindo a Ele. Tá bom? Então, ó,
quando tomamos o sacramento, também é nesse propósito de termos essa comunhão com o Senhor. Ou seja, ser semelhante, né, como ele aqui. Aqui nesse versículo também, eu separei um outro aqui, que é Romanos 6, capítulo 6, versículo 5, diz assim: porque se fomos plantados juntamente na semelhança de sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Né? Aqui na verdade, quem está falando é Paulo, em Romanos 6, versículo 5, e ele fala, né, que se nós fomos plantados na semelhança da morte de Cristo, seremos na da sua ressurreição. Se nós fomos batizados, é isso que ele falou, né, na semelhança da morte de Cristo, porque nós também cremos que vamos ressuscitar como ele ressuscitou. Né? E o propósito, como eu falei aqui, Deus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância, ou seja, ter a mesma qualidade de vida que ele tem. Versículo 4, essas coisas vos escrevo, para que vossa alegria seja completa. Então, para que nossa alegria seja completa, ele escreveu essas coisas, nos falando dessa comunhão com o Pai, e do tipo de vida que ele quer que nós tenhamos, que ele nos oferece, aliás, né, por meio do seu sacrifício aqui. Tá bom? Então, esse aqui, na verdade, é o principal propósito da carta de João, para que nós possamos ter essa comunhão com o Senhor e alcançar essa vida eterna aqui, da qual ele está se referindo aqui. Versículo 5, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Aqui ele começa a juntar o discurso dele aqui, falando sobre a comunhão, e agora ele vai falar sobre a luz, que Deus ele é luz, que não há comunhão nenhuma dele com as trevas, né? A luz e as trevas, elas não se misturam, são completamente coisas diferentes, tá bom? E aqui, né, muitas vezes a gente pode pensar como que nós possamos ter essa, como ele colocou aqui a palavra completando, né, essa alegria aqui, né? Foi o versículo 5 aqui, ó. Esta mensagem de vós damos, né? Vos anunciamos que Deus é luz e que não há nele trevas nenhuma. E no versículo anterior aqui, ele falou sobre que nossa alegria seja completa. Para que nossa alegria seja completa, a gente precisa ter essa luz, ter Jesus Cristo conosco. E para nós permanecermos nessa luz, a gente precisa dar luz às outras pessoas também. Não? Tal como Jesus Cristo ensina, lá em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo, né? Para iluminar as outras pessoas. Então, quando nós vamos à igreja, nós devemos mais pensar em procurar ajudar as pessoas do que ser ajudados, né? Então, eu vou na igreja já com o pensamento, quem que eu posso iluminar? Quem que eu posso ajudar? Não somente na igreja, né? A gente vai na igreja uma vez na semana, no domingo. Na semana, quem eu posso iluminar com a luz que Deus me concede, né? Então, nós somos a luz, né, do Senhor, resplandecendo a luz do Senhor. Na verdade, é igual a lua, né? A lua não tem sol, a luz própria, né? O sol bate na lua e aí clareia a terra, né? Então, é uma luz refletida. A nossa luz também. A gente reflete a luz do Senhor. E aí podemos iluminar outras pessoas. Então, sempre a gente tem que procurar o que eu posso fazer para iluminar a vida de outra pessoa. É esse sentido aqui que a gente vai alcançar, né, essa plenitude da alegria aqui. Versículo 6, se dissermos que não temos comunhão com ele, não, se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não participamos da verdade. Então, tanto esse versículo 6, o 8 e o 10 vai trazer a mesma referência, né? De que se nós falamos que temos comunhão com Deus, e andamos nas trevas, né? Então, é mentira isso, né? A gente não tem comunhão com Deus, que conforme ele ensina, as trevas, o contraste que ele faz é isso, as trevas e a luz não se misturam. Então, ou você está com um ou está com outra, né? Esse é o sentido aqui, tá bom? Vamos lá para o versículo 7. Porém, se andamos na luz, como ele na luz está, temos a comunhão um para com os outros. E o sangue de Cristo, o seu Filho, nos purificará de todo o pecado. De todo o pecado aqui é 100%, né? Ser limpo todo. Agora aqui, não é somente ser limpo do pecado, de todo pecado, mas ter um tipo de aniquilar o pecado em nós, né? De nós
estarmos santificados. É esse o propósito aqui do versículo. Eu trouxe outras escrituras aqui, né, para fazer correlação. Por exemplo, lá em João 11, versículo 9, Jesus disse: não são as 12 horas do dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. E a luz desse mundo é Jesus Cristo. Então, se alguém anda com Cristo, não tropeça. Esse é o sentido aqui da Escritura, tá bom? Já que ele trouxe aqui, João, ele trouxe a referência de luz, tem uma coisa muito interessante que eu gostaria de compartilhar. Lá em Gênesis, né, falando sobre a luz, né, no primeiro dia disse Deus que haja luz, né, e houve luz ali, né, e essa luz iluminava tudo. Só que a gente vai observar que tem os períodos da criação, e essa luz foi o primeiro dia, tá bom? Na verdade, capítulo 1, versículo 3, lá de Gênesis, diz assim, ó, e disse Deus, haja luz e houve luz. Esse foi no primeiro dia da semana ali, tá bom? E aí depois a gente vai ver a criação das plantas e tudo, e no quarto dia é falado que é criado ali os luminares, o sol, a lua, né? Só que as plantas foram criadas antes, e aí a gente pensa, mas as plantas precisam do sol, né, para sobreviver. Que luz era essa? Essa é a luz de Cristo. A luz de Cristo que dá vida a todas as coisas. É interessante essa parte aqui. Vamos lá, versículo 8, né? Repetindo aquela ideia do 6 e também vai repetir a do 10 aqui. Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, se alguém falar que não tem pecado, todos nós temos pecado. E aqui mostrando que a gente precisa dessa luz. Ele está fazendo um contraste, né? As trevas e a luz. A gente precisa da luz para branir essas trevas, esse pecado, esses erros de nós aqui. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, e ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e purificar-nos de toda a injustiça. Novamente aqui, né, de 100%, né, do pecado, ele é capaz de nos perdoar aqui. E aqui também fala sobre a aniquilação do pecado, né, de extinguir o pecado na nossa vida, ou seja, o processo de santificação. É esse o sentido aqui. Agora, do versículo 8 ao 10, aqui fala mais do contraste entre o pecado e a vida, né? Então, ele está fazendo esses contrastes, ele traz o contraste entre as luzes e as trevas, e aqui o pecado e a vida também, tá bom? Vamos lá aqui então para o versículo 8, 9, 10. Acho que eu deixei lá para cima e enganei já. Eu já li o 8. Eu li o 8 e o 9, falta o 10, né? Só que essa explicação era para me ter feito lá para cima. Desde o 8 ele está fazendo essa comparação aqui, do pecado com a vida. O versículo 10 aqui finaliza a nossa mensagem. Diz assim, ó. Se dissermos que não temos pecado, nos fazemos mentiroso e sua palavra não está em nós, né? Então aqui o conceito de pecado, né, é algo que nós escolhemos, né? E apesar de nós escolhermos, o pecado passa a nos dominar, a gente perde o controle. É como se a pessoa escolhesse usar uma determinada substância, uma droga, mas depois ela fica viciada com aquela droga. Então, o pecado é uma escolha, nós escolhemos pecar. É esse o sentido aqui que ele coloca, tá bom? Então, se dissermos que não temos pecado, fizemos-nos mentirosos e a palavra de Deus não está em nós. Novamente mostrando o contraste aqui entre as trevas e as luzes, o pecado e a vida, tá bom? Então é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje, tá bom? A principal mensagem aqui é o quê? Que Jesus Cristo, ele nos oferece a luz, ele nos oferece aqui a purificação, né, a santificação, para que nós possamos nos tornar semelhante a ele, como ele colocou logo no comecinho dos versículos aqui. Eu compartilho essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.